Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vou estar aqui hoje trazendo uma resolução de uma prova de mate 4.0, uma P1, de 2025. Aí eu vou tentar deixar a prova na descrição aí do vídeo, mas caso eu não esqueça, eu vou estar escrevendo os enunciados aqui também. É, então a primeira questão é um limite, correto? Quando x tende a 1, de raiz de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. Bom, se eu substituir em cima, tá dando zero. Se eu olhar embaixo, está dando aqui 1 menos 3 mais 2, que dá zero, correto? Então, está dando zero sobre zero. Então, vou manipular isso aqui, correto? Como embaixo é um polinômio de grau 2 e tem problema nele, eu vou fatorar ele no rascunho. Então, vou usar a Bhaskara. Então, delta, ou soma e produto, completa quadrado, né? Então, vai dar o quê? Ó? Menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 2, correto? Então, dá 9, menos 8, que é 1. Aí fica menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Correto. Aí fica 3 mais ou menos 1 sobre 2. Aí vai ter um x1 e um x2, certo? Que o delta positivo tem duas raízes. Menos 3 mais 1, 4 sobre 2, 2. Perdão, 3 mais 1, 4 sobre 2, 2. 3 menos 1, 2 sobre 2 dá 1, correto? Então, o polinômio fatorado, a gente escreve dessa forma aqui, ó. O a, x menos uma raiz, x menos a outra raiz, certo? Bacana. Então, vou repetir o limite aqui, ó. Então, embaixo fica como? O a ali vale 1, correto? Então, fica x menos uma raiz, que é 1, correto? Vezes x menos a outra raiz, que é o 2. Bacana. Repita em cima. Só que se a gente reparar aqui também, ó, tá zerando em cima também, correto? Então, aqui eu vou usar o conjugado, certo? O que o departamento de matemática fez aqui? Misturou as duas questões clássicas, né? Um polinômio com conjugado. Então, aqui, ó, se a gente for parar para pensar, né? Eu tenho um a menos b, ó, correto? Então, eu vou querer elevar aquela raiz ali ao quadrado. Então, eu vou querer usar esse produto notável aqui, ó. É igual aqui, ó. A menos B vezes A mais B, ó. Se eu olhar bem, ó, eu tenho um A menos B, ó. Então, tem essa parte aqui, ó. Falta o A mais B, correto? O conjugado da raiz quadrada nada mais é que o quê? Inverter o sinal, né? Então, multiplica, divide pelo conjugado, ó. Repito o limite baixo agora. É claro que na prova pode fazer com mais pressa, né? Que eu tô fazendo com calma, que é um vídeo, né? Então, agora, eu tenho todo lado direito. Vou transformar no lado esquerdo, correto? Que fica o quadrado do A, né? Quem seria o A aqui? Raiz de x. E o B é o 1, certo? Então fica raiz de x ao quadrado, que é x, menos 1 ao quadrado, que é 1, né? Seria isso aqui, né? Seria isso aqui, né? Raiz de x ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Só que fica aqui, ó. X menos 1, certo? Embaixo eu repito, ó. X menos 1, x menos 2, raiz de x mais 1. Faço parênteses para ficar organizado, ó. Isso é igual a isso. Então, deu o que o limite? Ó? Fica 1 em cima, embaixo. 1 menos 2, menos 1. Raiz de 1 é 1, mais 1, 2. Ó. Então, deu menos meio. Bacana. Na prova, só substitui com calma. Já na letra B, ó, também valendo 10 pontos, era o seguinte limite. Ó. Outro limite clássico de prova, né? Ó, raiz de x menos 1 sobre raiz de x mais 1, correto? Mais raiz de x. Se eu olhar em cima, tá dando o quê? Infinito. Embaixo tá dando infinito mais infinito. Ou seja, tem uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Então aqui, ó, eu geralmente gosto de mexer na raiz, certo? Então, eu vou repetir o limite, ó. Vou colocar x, o maior grau da raiz de evidência, que é x, ó. O que colocar em evidência? Eu pego x, divido por x dá 1. Menos, agora eu pego esse, ó, e divido por x, né? Não tem nada para fazer, então fica 1 sobre x. Passo a raiz.
o mesmo aqui embaixo, ó. Coloca x em evidência. X dividido por x dá 1, correto? Mais 1 dividido por x é 1 sobre x, ó. Passa a raiz. Mais raiz de x, certo? Como o x está sozinho ali dentro, não vou colocar em evidência. Então, a gente sabe da matéria o seguinte, né? Ó, o limite, fica a teoria, né? Quando x vai para mais ou menos infinito, ó, dá uma constante sobre x elevado a n, isso vai para zero. E o limite, ó, quando x tende a zero, dá constante sobre x elevado a n, isso vai para infinito, certo? Então aqui, ó, eu tenho um número dividido por um número muito grande, ó, vai para zero. Esse vai para zero. Então restou o quê? Ó? O limite, quando x tende a infinito, que é o mais infinito, né? X menos 1 dá x, né? Então dá raiz de x, ó. Embaixo dá o quê, ó? X vezes 1, x, né? Então dá raiz de x mais a raiz de x, ó. Então fica limite, quando x tende ao infinito, em cima raiz de x, ó. Aqui embaixo, ó, raiz de x somada a raiz de x, eu tenho duas vezes a raiz de x, ó. Bacana. Esse é igual a esse. Então restou aqui, ó, o limite, quando x tende ao infinito, de meio. Limite de uma constante, a própria constante. Questão bem clássica também de prova. A letra C já é um limite trigonométrico. Limite quando x tende a zero, de x ao quadrado mais duas vezes seno ao quadrado de x sobre x vezes seno de x, correto? Bacana. Primeira coisa, ver se tem determinação, certo? Então tá dando o que aqui em cima? Zero mais duas vezes seno ao quadrado de zero é zero. Embaixo, zero vezes o seno de zero, que é zero. Então tá dando zero sobre zero. Tem que ver na prova, certo? Por conta que pode não ter determinação. Quanto é limite fundamental, eu gosto sempre de escrever o limite fundamental no rascunho. É esse aqui, ó. Seno de x sobre x, terminar a zero, resulta em 1. Bacana. Eu poderia fazer mais direto aqui, ó. Mas o que eu vou fazer, ó? Como tá somando, eu vou quebrar em dois limites, certo? Só para ficar melhor. Então fica x ao quadrado, vezes o quê? X sobre seno de x, mais duas vezes seno ao quadrado de x, sobre x, vezes o seno de x. Bacana. Eu posso fazer isso aqui na prova, certo? Se eu tiver a mais b sobre c, ó, eu quebro em a sobre c, mais b sobre c. Eu não posso fazer isso aqui, não. Isso aqui é errado matematicamente, ó. Correto? Eu fiz isso aqui, ó. Tranquilo, ó. Quebrei em dois, ó. Eu fiz isso, né, ó. Eu peguei esse e dividi pelo todo. Depois eu peguei esse e dividi pelo todo. Então, isso matematicamente é correto. Por conta de quê? Isso daqui, ó, essa expressão em azul é o mesmo que a expressão em verde. No cálculo não pode inventar nada. Aí pode alterar, certo? Então, o que fica ali em cima, né? Fica, ó, limite, quando x tende a zero, fica aqui, ó, corta um x aqui com esse, né? Então, fica x sobre seno de x. Esse aqui é o limite fundamental escondido. Mas vamos fazer com calma. Aqui, ó, eu tenho aqui em cima, tem seno ao quadrado com seno embaixo, né? Então, vou cortar esse seno com o seno de cima. Então, ficou seno de x sobre x. Ó. Bacana. Esse aqui em azul já é um limite fundamental, ele dá 1. Então, vou me preocupar só com a da esquerda. Então, o que eu vou fazer? Ó? Se eu olhar bem aqui, ó, no limite fundamental, ele está dividido por quê? Por x. Ó. Então, vou fazer aparecer um x ali. Ó. Então, fica o limite, ó, quando x tende a zero, de x, ó, só repetir, certo? Sobre seno de x. Então, tá faltando um x aqui embaixo do seno. Ó. Fiz aparecer. Alterei. Para mim não alterar, ó, passa a aparecer um x aqui também. Por conta de quê? Ó? Esse sobre esse dá 1. Então, eu não estou alterando meu exercício em nada. Somente manipulando. Então, prosseguindo aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó? Vou repetir o outro, né? Ali eu vi que dá 1 já, mas só colocar ele aqui. Ó. Duas vezes seno de x sobre x. Ó. Então, dá igual aqui, ó. Esse aqui, ó, posso cortar, né? X com x, ó. Esse de baixo é o limite fundamental. Ó. Esse também é, ó. Então, restou aqui, ó. 1 dividido por 1 mais duas vezes 1, ó. Então, deu 1 mais 2, ó. Que dá 3.
Fiz bem passo a passo, claro que na prova dá para agilizar um pouco mais. Vale 10 pontos essa, correto? Letra D também valendo 10 pontos. Já é o limite fundamental exponencial. 4x mais 3 sobre 4x elevado a x. Bacana. Se eu olhar aqui, ó, dentro do parênteses estaria dando infinito sobre infinito, certo? Só que na verdade estaria dando 1, se você resolvesse. Então tá dando 1 elevado a infinito. Então é uma indeterminação. De forma análoga ao trigonométrico, é bom escrever o limite exponencial, certo? Fundamental exponencial, para a gente ver o que está acontecendo ali na prova. Então, bacana. É isso aqui, que dá o número de Euler. Então, vou repetir o limite, ó. Que sem definir, mais infinito, correto? Então, se eu olhar bem aqui, ó, tem que aparecer 1 sobre a variável. Mas se eu olhar bem aqui, ó, o que, que eu vou fazer? Ó? Igual eu fiz antes, eu vou pegar 4x, dividir por esse, e depois 3 dividir por 4x, ó. Seria isso aqui novamente, ó. Tem A mais B sobre C, ó. O que eu vou fazer? A sobre C mais B sobre C. Correto? Bacana. Então, voltando lá, vai ficar aqui, ó. 4x dividido por 4x dá o quê? 1 mais 3 dividido por 4x, ó, elevado a x. Se eu olhar bem aqui, ó, o limite fundamental, eu tenho 1 sobre uma variável. Aqui eu tenho o quê? 3 sobre 4x, ó. Então, eu tenho que transformar isso em 1 sobre uma variável. Aí você coloca qualquer letra, certo? Vou usar t, ó. Então, ó, 3 sobre 4x tem que virar o quê? 1 sobre t, ó. Bacana. Então, aqui, ó, eu vou multiplicar cruzado. Vou isolar t e x, ó. Então, fica 3t é igual a quê? 4x. Então, t é igual a 4x dividido por 3, ó. Correto? Então, ó, a gente sabe que x está indo para o infinito, não é? Então, t também tem que ir para onde? Para o infinito, ó. Por conta de quê? 4 vezes infinito dá infinito. Dividir por 3 continua infinito. Então, t também vai para o infinito, certo? Então, vou ficar para o meu limite agora, ó. Agora não está em função mais de x, e sim de t, ó. T vai para o infinito. 1 mais. Agora é só ler, ó. Quem que é 3 sobre 4x? 3 sobre 4x virou o quê? 1 sobre t, ó. Bacana. Só que não está elevado a x, mas agora está em função de t. Quem que é x? Eu não isolei x aqui, não. Então vou ter que isolar x também, certo? Então daqui eu tiro, ó, que x é igual aqui, ó. 3t dividido por 4, ó. Passei só o 4 dividindo, correto? Ó, o 4 aqui, ó. Tá multiplicando, né? Passei dividindo. Bacana. Então x é 3t dividido por 4. Repito o limite, ó. Já está quase lá, certo? Se você reparar bem aqui, ó, no meu limite fundamental, ó, eu tenho aqui, ó, 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então aqui, ó, eu tenho 1 mais 1 sobre t, ó, elevado a algo que não é x. Ou t, na verdade, né? Só que se eu lembrar de potência, a gente conhece isso aqui, né? Ó. O que é a elevado a b elevado a c? É uma potência de potência, certo? É a que a gente multiplica, né? Elevado a b vezes c, ó. Então, ó, o que que tem no meu exercício, ó? Se eu reparar bem, ó, eu estou no lado direito, ó. Eu vou transformar ele no lado esquerdo. Então, o que que seria 1 mais 1 sobre t elevado àquele elemento ali, ó. Então, seria isso aqui, né, ó. 1 mais 1 sobre t elevado a 3 quartos de t seria o mesmo, ó, que 1 mais 1 sobre t elevado a t, parênteses, elevado a 3 quartos, ó. Por conta que se eu multiplicar isso aqui, ó, volta aqui em cima. Então, através de propriedade de potência, eu vou fazer isso, correto? Então, eu vou escrever assim, ó, elevado a t, o outro parênteses, elevado a 3 quartos, ó. Se eu olhar aqui para dentro, ó, esse limite aqui é o limite fundamental de Euler. Então, dá E elevado a 3 quartos. Bacana, 10 pontos. Já número 2, outra questão clássica do cálculo também, da P1, o professor dá uma função definida por partes, onde é ax menos b, 1 mais b, bx mais a, cx é menor que zero,
Cx é igual a zero, e se x é maior que zero. Questão que não é muito boa errar na prova, não, correto? Então, questão relativamente simples. Na letra A, pede o seguinte: os limites laterais em zero. Então, eu quero o limite quando x tende a zero pela direita. Então, se eu analisar bem com calma aqui, ó, aqui está o zero, não é? Se eu estou vindo pela direita, eu sou maior que zero. Então, eu pego nessa aqui, ó. Sou maior que zero. Então, eu pego bx mais a, ó, que é uma função de qual grau? Primeiro grau. Então, é somente substituir. Lembra, quando a função está definida para o número que eu estou tendendo, é só substituir, ó. Então, fica b vezes zero mais a, ó. Então, dá a. Bacana. Já o limite pela esquerda, x tende a zero pela esquerda. Agora, se eu estou vindo pela esquerda, eu sou número menor do que zero, ó. Se eu sou menor do que zero, eu pego nessa aqui, ó. Então fica ax menos b, ó. Ax menos b, ó. Então fica a vezes zero menos b, ó. Então dá menos b. Bacana. Isso aí era a letra A. Valia 10 pontos. Já na letra B, ó, ele pede: determine o valor ou valores de A e B para que a função seja contínua em zero. Então a gente tem que saber teoria, né? Quando que a função é contínua, né? Quando a f de A existe, ou seja, a imagem existe. Quando o limite, quando x tende a A da função, também existe. E quando aqui, ó, o limite é igual à imagem. O limite da função tendendo a A é igual a f de A. A grosso modo, isso aí, ó, acaba resumindo aqui. O limite tem que ser igual à imagem. Então, ó, mas são três requisitos, correto? É esse e esse. Mas quando a gente pensa aqui, ó, nesse vermelho, essas duas coisas já acabam atendendo os três. Então, na letra B, ó, para o limite existir, outra coisa que eu tenho que saber é o seguinte, né? Os limites laterais têm que ser o quê? Iguais, correto? Então, ó, e tem que ser igual que a imagem. Então, daqui eu tiro, ó, que o quê, ó? Cadê? O limite pela direita deu o quê? Deu A. E qual que é a f de A, né? Qual que é a f de A? Então, eu quero a f de zero. Então, eu quero quando x é igual a zero. Então, eu pego na segunda sentença aqui, ó. O que que é a função? É 1 mais b, ó. Então, f de zero, a função seria o quê? 1 mais b? Seria 1 mais b, certo? Que é tudo uma constante. Então, isso aqui não depende de x, certo? Então, f de zero acaba sendo 1 mais b, ó. Bacana. O limite não tem que ser igual à imagem? Então, o limite pela direita, que é a, tem que ser igual ao quê? 1 mais b, ó. O limite pela esquerda, que é menos b, tem que ser igual ao limite pela imagem, né? Então, tem que ser igual ao quê? 1 mais b, ó. Então, daqui eu tiro, ó, a menos b é igual a 1. Aqui eu vou jogar o b para a esquerda, certo? Então, é v negativo, ó. Não tinha menos b lá com menos b, menos 2b tem que ser igual a 1, ó. Então, daqui eu tiro, vira um sisteminha, né? Esse aqui já ficou mais simples, ó. Então, b é igual aqui, ó. O menos 2 está multiplicando, passa dividindo, ó. Menos meio. Bacana. Se o b é igual a menos meio, ó, o a tem que ser igual aqui, 1 mais b, ó. Joguei o b para cá, ó. Então, o a tem que ser igual aqui, 1 mais meio. Então, o a é igual a meio, ó. Bacana. Nessa prova não pediu, mas uma questão boa para a prova também é pedir para desenhar, correto? Então, vou inventar uma aqui, certo? Então, vou inventar aqui, ó. Supondo A igual a 1 e B igual a 1, esboça o gráfico dessa função, certo? Então, vem cá, vou colocar 1 aqui, apaga, né? B igual a 1, então fica 2 aqui, ó. Se o B é igual a 1, aqui fica 1, né? O A igual a 1, aqui fica 1. Bacana. Então, é um esboço de um gráfico por partes. Então, o que eu vou fazer? Ó? Pegar um plano cartesiano. Essa que eu inventei, certo? Não tinha na prova, não. Então, bacana. Ó, eu gosto de desenhar assim, ó. O B vale 1, né?
Eu gosto de desenhar sempre as mais fáceis. Certo? Isso aqui é uma função constante, uma reta, uma reta. Então, o que, que eu vou fazer? Ó? A constante é mais fácil, né? O ponto importante para mim aqui, ó, é o zero. Eu vou colocar o zero aqui, que é o eixo x, correto? Que é o eixo y. Então, aqui é o zero. Bacana. Quando x é igual a zero, a função recebe 2, certo? Como está igual, então é bolinha fechada. Então aqui está o 1, aqui estaria o 2. Então marca a bolinha fechada. Bacana. Agora eu vou desenhar a primeira reta aqui, ó. X menos 1, que é a reta crescente. Bacana. Vou fazer de dois jeitos aqui, ó. Fazer de um jeito que eu gosto de fazer primeiro, certo? Bom, seria y igual a x menos 1, correto? Eu gosto de fazer assim, ó. Interseções. Quando é reta é mais fácil desenhar, mas quando é parábola, eu gosto de desenhar assim, ó. Aqui não tem nenhuma parábola, mas... Então, a interseção com o eixo x, ó, é quando o y vale zero. É ficar zero é igual a x menos 1. Dá x igual a 1. A interseção com o eixo y é quando o x vale zero. Então, fica y igual a zero menos 1, e dá o quê? Menos 1. Então, seria uma reta que corta o quê? No x igual a 1 e no y no menos 1, correto? Então, seria essa reta aqui, ó. Fazer pontilhado, só para me explicar o negócio. Só que se eu olhar bem, ó, ela está definida para valores o quê? Menor que zero. Então, aqui, ó, ela vai estar definida para valor somente menor que o zero. Então, no zero, ela é bolinha aberta ou fechada? Bolinha aberta, né? Por conta aqui, ó. Aqui tá menor e não menor igual, ó. Então, aqui, ó, bolinha aberta e a reta vai ter um infinito agora. Bacana. Eu fiz com interseção, certo? Só que a reta tem uma maneira mais fácil de fazer ela. Para mim esboçar uma reta, eu preciso de dois pontos, ó. Se eu olhar essa reta aqui, ó, ela está definida por valores maior que o zero, correto? Ela não está definida no zero. Mas o que, que eu vou fazer? Ó? Eu vou calcular a imagem dela no zero. Seria o quê? Ó? Zero mais um, que dá o quê? Dá um, né? Então, ó, quando o x vale zero, a função recebe 1. Só que ela é bolinha aberta. Ó. Então, seria isso aqui. Ó. Agora, numa reta, eu preciso de dois pontos. Ó. Como ela está definida para valores maior que zero, eu pego um ponto maior que zero. Vou pegar 1, por exemplo. Quanto que é 1 mais 1? É o 2. Ó. Então, a imagem do 1 é o próprio 2. Ó. Então, seria isso aqui, né? O 1 se relaciona com 2. Ó. Correto? Então, seria essa reta aqui. Ó. Então, a questão boa também vai pedir na prova é para esboçar isso aí, correto? Essa aqui eu só inventei só para dar uma ajudada. A número 3 já é a seguinte questão, né? Dá uma função f de x igual a x menos x ao cubo menos um terço e pede para mostrar que pelo menos tem uma raiz, certo? Essa questão aqui, ó, é a questão do teorema de valor intermediário. O que diz esse teorema? Se a função for definida, certo? F está definida no intervalo de A até B. Tranquilo? F está definida em A até B. Ela é contínua aí. Por exemplo, vai ter um ponto, ó, vai ter um ponto F de A, correto? E F de B. Vai ter um F de C que ele vai se relacionar com L. Tranquilo? Mas como é que ele quer uma raiz, essa F de C tem que ser o quê? Um zero. Também pode ser visto como teorema de Bolzano, né? Que é um caso particular. É como se fosse isso aqui, ó. Vou traduzir aqui, certo? Se eu tiver um plano cartesiano aqui, se eu tiver uma função, ó, bacana. Ela tem uma interseção, certo? Então tem um ponto que ela zera. Se a gente observar aqui, ó, por exemplo, vamos supor que aqui é A, e aqui é B, ó. A gente vê, ó, aqui pelo gráfico, que aqui vai ter F de A, correto? E aqui F de B, ó. A F de A é positiva. A F de B é negativa. Então, obrigatoriamente, vai ter um F de C que é igual a quê? A zero. Por conta de quê? Se uma hora ela é positiva, outra hora é negativa, significa que ela cortou o eixo X. Então, essa é a ideia desse teorema aí, ó. Perdão a tosse que eu tô um pouco gripado, mas a ideia é que ajudar, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou querer, nessa questão, eu vou querer um ponto que tenha o quê?
a imagem positiva e a imagem negativa. O que eu tenho que fazer na prova? Jogar valores. Por exemplo, se eu pegar f de 0 aqui, ó, vai dar o quê? 0 menos 0 ao cubo, menos 1/3. Deu o quê? Menos 1/3, correto? Se eu pegar f de 1, ó, dá 1, menos 1/3. Então dá o quê? Ó? Menos 1/3. Ambas negativas. Bacana. Não me ajudou. Então, ó, continuo jogando valores. Ó. Vou pegar f de menos 2. Ó. Vai ficar menos 2, menos 2 ao cubo, parênteses, certo? Menos 1/3. Então, deu aqui, ó, menos 2, menos 2 ao cubo é menos 8, certo? Com menos ali, ó, mais 8, menos 1/3. Então, deu aqui, ó, menos 6, menos 1/3, correto? Que dá o quê? Oh, perdão, mais 6, né? 6 menos 1/3 dá quanto? 6 é... Ah, então, seria isso aqui, né? O mínimo é 3, né? 6 vezes 3 é quanto? 18 menos 1. Dá 17/3, se eu não tiver errado, conta. Logo, ó, como f de x está definida para todo número pertencente aos reais, ou seja, tem que estar definido no intervalo, certo, pessoal? Ó, f de 0 é igual a menos 1/3, que é negativo, e f de menos 2 é igual a 17/3, que é um valor positivo, logo, existe ó, um c, que eu não sei quem é, que a imagem dele é 0. Logo, eu afirmo que f de x possui ao menos uma raiz. Eu sei quem é a raiz. Quem tem a raiz? Não sei. Mas eu garanto que ela tem uma raiz, certo? É uma questão também que não é bom errar na prova. Não é muito difícil. Valia 10 pontos, correto? Teorema de valor intermediário. Pode aparecer no livro também como teorema de Bolzano. Por aí vai. Já número 4, para encerrar, valia 25 pontos. Ó. Ele dá uma função, correto? Que é o quê? Raiz de x mais 2. Na letra A, ele pede para calcular a derivada em 2. Tem duas formas, certo? Que é a filhinha de 2, né? Quando pede para... Na verdade, tem essas duas formas de derivada, né? Tem a filhinha de x é igual aqui, ó. Limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. E tem essa aqui também, né? Limite, quando x tende a x0, f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Essa primeira eu gosto de usar em derivada pela definição da função. Essa segunda eu gosto de usar ela quando é num ponto específico. Ela é melhor, correto? Na minha visão. Então vou usar a segunda, como é num ponto. Então o que é a derivada? Seria o limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então a derivada em 2 vai ser o limite, ó, quando x tende a 2, ó, de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Então, quem é a f de 2? A f de 2 só substitui na função, né? A f de 2 vai ser o quê? Ó? Raiz de 2 mais 2, certo? Eu peguei o 2 e joguei aqui, ó. Bacana. Então, fica o limite, quando x tende a 2, f de x, raiz de x mais 2, menos a f de 2. Então, tem que ter parênteses aqui, né? Que é raiz de 2 menos 2. Sem parênteses, estaria errado na prova, hein? Por quanto aqui, ó? É menos isso aqui, ó. Aqui tem 2 elementos, certo? Então tem que usar parênteses, certo, pessoal? Repete embaixo. Então fica o limite, ó. Quando x tende a 2, ó. Tá bom. Ó, fazer direto aqui, pode ser? É... Hum, tô vendo agora. F de 2. Tá bom. Então fica raiz de x mais 2 menos a raiz de 2 mais 2, certo? Então ficou aqui, ó. Sobre x menos 2, né? Tá do limite, quando x tende a 2,
de raiz de x menos raiz de 2 mais 4 sobre x menos 2. Bacana. Tá para o negócio no sinal. Raiz de x mais 2 menos... vi de onde está o meu erro, né? A f de 2 ó, é um mais aqui, certo? Então, que é um mais, ó. Tem um mais aqui, certo, pessoal? Eu falei. Então, esse menos, que eu vi que não estava zerando, né? Esse menos com mais 2 ele vai dar o quê, ó? Aqui fica menos, né? Bacana, agora sim. Tava estranha a questão, certo? O bom é que o cálculo fala, né? Corta, corta. Então fica só aqui, ó. Não tem esse 4 aqui não, certo? Agora sim, né? Tá dando 0 sobre 0. Então repito o limite, né? Aqui novamente a técnica do conjugado, né? Como eu já fiz uma, já é um pouco mais rápido, né? Então qual que é o conjugado disso aqui, ó, da raiz quadrada? É somente inverter o sinal, né? Então fica raiz de x mais 2, né? Bacana. Ali agora eu tenho aqui, ó, a menos b vezes a mais b, né? Que é o produto notável, né? Bacana. Então vira o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de x ao quadrado, x. Menos 2 ao quadrado dá 4, né? Ah, de novo, né? Aqui é raiz de 2, ó. Aí, ó. Raiz de 2, certo? Então, ó, fica aqui, ó. Isso aqui, né? Ó, raiz de x ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Sobre x menos 2, que multiplica raiz de x mais raiz de 2, ó. A raiz também, correto? Então, ficou o limite, quando x tende a 2, ó. Raiz de x ao quadrado, x. Menos raiz de 2 ao quadrado, 2, ó. Repete embaixo. Então, eu faço agora corta em cima com em cima. Deu aqui, ó. 1 sobre. Tá tendendo a 2, né? Raiz de 2 mais raiz de 2, ó. Vai ficar 1 sobre. Raiz de 2 mais raiz de 2 é 2 vezes a raiz de 2, certo? Bacana. Então, se é a derivada em 2. Se quiser racionalizar, pode, né? Aí na letra B, ó. Ele pede aqui, ó. Calcule a equação da reta tangente em 2 e f de 2, ó. Então, qual que é a equação da reta tangente? É y menos y0 que multiplica m, x menos x0, correto? Onde m é a derivada no ponto. Bacana. Então, ó, eu tenho a derivada em 2. Quem que é a derivada em 2? É o que a gente calculou agora, né? F' em 2 é quem? 1 sobre 2 raiz de 2, né? Seria o mesmo que eu criei, ó. Vou racionalizar isso aqui, certo? Então, fica aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 vezes 2, né? Então, dá raiz de 2 sobre 4. Mas não precisaria não, certo? Qual que é a F de 2? A F de 2 a gente também calculou, né? Que é o quê, ó? Raiz de 2 mais 2. Né? Bacana. Agora é só substituir na fórmula, né? A fórmula derivada disso aqui, né? Y menos y0 é m que multiplica x menos x0. Ó, isso aqui é fixo e isso é fixo da fórmula. Então fica o quê, ó? Fica y menos y0, que é o quê? A imagem, né? Que é a f, correto? Então fica menos, parêntese, raiz de 2 mais 2. Bacana. É igual aqui, ó. O m, que é a derivada, que é o quê? Raiz de 2 sobre 4 multiplica x menos x0. Quem que é o x0? Quem é o ponto que eu quero a derivada? A equação. É o 2. Ó. Então fica y menos raiz de 2 menos 2, certo? É, é igual aqui, ó. Raiz de 2 sobre 4 vezes x menos raiz de 2 vezes 2 sobre 4, né? Que vai dar raiz de 2 sobre 2, ó. Bacana. Então aqui, ó, seria isso aqui, ó. Y é igual a raiz de 2 vezes aqui, menos aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 mais 2 mais raiz de 2. Ficou uma equação esquisita por conta da raiz, né? Mas isso aí é uma equação da reta, certo? Por conta de que, ó, isso aqui é uma constante, né? Ó. Isso é uma constante, né? Não vou somar aqui, porque não faz nem sentido, né? Ficou aqui, ó. Y é igual a quê? 1 AX
menos B, correto? Então é isso aí, pessoal. A prova, a resolução de uma prova aí, bem passo a passo, bem comentada. Espero ter ajudado de alguma forma. Desejo uma ótima prova a todos. E até mais. Sucesso. Até o próximo vídeo.